Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Meu nome é Mari e hoje eu vou fazer a reflexão da semana com vocês. Antes, vamos aos avisos da casa. Às segundas-feiras nós temos o atendimento fraterno, que é aquele momento de conversa, um momento de falarmos sobre a doutrina, alguma dúvida que vocês tenham, alguma questão relacionada à espiritualidade, às sensações, sentimentos, alguma coisa diferente que anda acontecendo com você e você não consegue entender, ou de repente você só quer desabafar, abrir seu coração. Nós estamos aqui de segunda-feira no atendimento fraterno, estamos aqui para isso, né? Para acolhê-los, para recebê-los, e colocar todas as questões à luz da doutrina espírita. O atendimento fraterno na segunda-feira, ele se inicia a partir das 19h15 e se encerra às 19h50. Nas segundas-feiras nós temos passes, que começa às 19h30 e se encerra às 19h50. E às 20 horas nós temos a leitura do Evangelho. Nós estamos no capítulo 28, na parte de preces espíritas, e nós já estamos encerrando o Evangelho segundo o Espiritismo, e assim que terminar a gente recomeça tudo de novo do nosso estudo referente à parte moral da nossa doutrina. E às terças-feiras a casa também está aberta, temos passes a partir das 19h30 até as 19h55, e às 20 horas nós temos palestras. As palestras toda semana elas são variadas, mas sempre dentro da doutrina espírita. Então nós temos palestrantes que falam sobre o livro dos Espíritos, sobre a Gênese, sobre a psicologia à luz do Espiritismo, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e sobre reflexões das mensagens de Chico Xavier, que é o que eu farei hoje. E temos yoga aos sábados, a partir das 9 da manhã, das 9 às 10. Quem estiver interessado, é só falar com a Simone ou dar um nome ali com o Eduardo, que fica na portaria. Aos domingos nós temos evangelização infantil, a partir das 9h30 até as 11, com atividade com as crianças de 5 a 8 anos. Nós temos passes aos domingos, que se iniciam das 9 da manhã até as 9h30. E para os pais, para os acompanhantes, nós temos às 9h30 até as 10h30, palestra aberta. Então, mesmo se você não tiver criança e você quiser vir aqui aos domingos, nós temos palestra também, que é para todas as pessoas que tiverem interesse. Nós temos à disposição de todos empréstimos de livros. Nós temos livros em vários títulos, temos romances espíritas, temos livros doutrinários, então tem para todos os gostos. E eles estão à disposição de todos. É só você escolher o título, tem uma fichinha ali em cima da mesa para vocês preencherem com o nome do livro, o seu telefone, a data de retirada, e assim, quando você terminar de ler, é só vir e levar um outro, tá? Nós temos um canal, né, no YouTube, que se chama Irmã Zoraide. Nós pedimos para que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem as mensagens e a palestra. E está chegando, dia 10 de maio, o nosso bingo. O bingo é nosso evento anual de confraternização, de união e muita alegria, né? Estava conversando agora com o Marcos, ele falou que a primeira remessa, né, de todos os bloquinhos das cartelas do bingo, dos prêmios principais, já foram vendidos, mas já chegou a segunda remessa. Então, quem tiver interesse, quem quiser participar dessa tarde muito alegre e divertida conosco, cada cartela custa R$20 e dá direito a participar das 5 rodadas principais, com uns prêmios muito interessantes. E vai ser uma tarde muito gloriosa e divertida. A gente gosta muito. Mais alguma coisa? Beleza. Então hoje vamos fechar os nossos olhos, respirar calma e tranquilamente. Vamos nos conectar com a espiritualidade maior. Vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer. Agradecer inicialmente por nossa vida. Agradecer por nossa família, por todas as pessoas que estão conosco nessa trajetória.
agradecer pelas bênçãos, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer por este momento de paz e pedir à espiritualidade que nos envolvam com seus fluidos renovadores e tranquilizantes. Pedir que a mensagem da noite seja significativa de alguma forma e nos traga alguma contribuição para acalmar os nossos corações, as nossas emoções, trazer esclarecimento ou a luz da compreensão em algum ponto de nossa vida. Pedindo ao Senhor que enquanto nós ouvimos a mensagem da noite, que os nossos amigos espirituais, os nossos espíritos guia, estejam conosco, nos dando paz espiritual, trazendo a paz e a tranquilidade que nós necessitamos, trazendo clareza mental, que os nossos amigos espirituais hajam no nosso corpo físico e que nós possamos regressar para a nossa casa melhor do que chegamos, mais pacificados, mais serenos, mais motivados para continuar o nosso caminho, o nosso crescimento nessa vida. Obrigada, Senhor, e abençoe nossa noite. Que assim seja. Então, como eu disse, nós estamos fazendo as reflexões das mensagens do livro Vinha de Luz. Esse livro, ele é da coleção Fonte Viva, foi psicografado por Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, antes das reflexões, eu vou ler a mensagem para a gente saber mais ou menos do que se trata hoje. Nós estamos na lição número 9, que chama A Luz Segue Sempre. Em suas palavras, lhes pareciam como desvario, e não as creram. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias do além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhe pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos.
Então, Emmanuel, na sua mensagem, ele começa com um trecho do Evangelho de Lucas, que diz: e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Então, nesse versículo, ele descreve a reação dos discípulos de Jesus ao ouvirem as palavras das mulheres, as mulheres que disseram que o Cristo havia ressuscitado. E eles não creram, eles não acreditaram. E a perplexidade, a dúvida, a descrença que envolveram a todos naquele momento, essa perplexidade, esse espanto, ele ecoa ainda até os dias de hoje. Porque até hoje, quando a espiritualidade se manifesta, muito tratam desses sinais com tiração de sarro, com ironia, com escárnio, ou então com indiferença. Eles não creem nas manifestações espirituais. E nesta mensagem, A Luz Segue Sempre, ela vem nos trazer que, apesar da resistência, das pessoas não acreditarem, das pessoas acharem que é loucura, que é devaneio, a verdade espiritual, mesmo assim, continua vindo até a Terra. Então, durante a leitura dessa mensagem, a gente pode ressaltar 3 pontos principais para que nós reflitamos sobre ela, que a gente pesquise sobre isso. Primeiro, é o espanto diante do invisível. Quantas e quantas pessoas ficam espantadas com alguma mensagem que vem para si, ou alguma imagem, ou alguma aparição, ou alguma sensação. Quantas pessoas ficam perplexas, espantadas, temerosas, ou não creem, ou acham que foi só alucinação. E outro ponto que fala sobre, que traz nessa mensagem para a gente pensar sobre, é sobre médiuns e mediunidade. Os médiuns, né? Nós aprendemos na doutrina que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Então, todos nós sentimos alguma coisa, ou recebemos intuições. A gente fala que, não é nada, é só um sexto sentido. Não é nada, é só um pequeno arrepio, é só pequeno tremor, é só pequeno uma tontura rápida, uma labirintite. Quantos de nós tem pequenas sensações que pode estar ali numa conexão espiritual? Então, todos nós temos essa inspiração, temos alguma sensação. E outro ponto que traz é sobre a fé. A fé raciocinada, que é uma fé diferente daquela que só acredita, a fé de dogma, a fé que não pode ser questionada, você necessita acreditar porque é preciso acreditar. Não, a fé raciocinada é um outro tipo de fé. E além disso também fala sobre o espiritismo, né? Para que o espiritismo está aqui? Por que o espiritismo veio? Então, no Evangelho de Lucas, nós vemos que mesmo aqueles que conviveram perto de Jesus, mesmo eles duvidaram da notícia de que Cristo havia ressuscitado, ele havia ressurgido. Então, eles tinham dificuldade, apesar de conviver aqueles 3 anos com Cristo, eles ainda tinham a dificuldade de acreditar na continuidade da vida. E isso revela uma dificuldade que todo humano, que nós mesmos temos, e de aceitar tudo aquilo que ultrapassa o mundo físico, tudo aquilo que está além da matéria. E também mostra que a nossa mente, ela se apega muito facilmente a tudo que é tangível, tudo que é concreto, tudo que é palpável. E se nós formos até o Livro dos Espíritos, na questão 149, Kardec pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? Então, o que acontece com a alma assim que o corpo físico morre? A resposta dos Espíritos:
volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Então, assim, o que a gente pode tirar dessa pergunta e dessa resposta é que a morte, ela não é um fim, é apenas uma mudança de estado. Então, estou aqui hoje com o meu corpo físico, o meu corpo encarnado. Quando este corpo chegar ao seu fim da sua vida, o meu espírito vive. Ele sai da gaiola corporal e o meu espírito continua vivendo. Mas a gente sabe disso intelectualmente. E mesmo sabendo, nosso coração, as nossas emoções, muitas vezes, a gente ainda se assusta diante da morte e diante das manifestações espirituais. Então, mesmo sabendo que isso acontece, mesmo lendo nos livros, mesmo percebendo, essa questão de morrer ainda é uma coisa assustadora, né? Então, quantos de nós aqui hoje ainda têm medo da morte? Quantos de nós ainda realmente compreende ou sente esse plano espiritual? Quantos de nós percebemos esta realidade espiritual? E esse espanto que nós temos, essa perplexidade que nós temos, ela existe por quê? Porque a nossa fé, ela ainda não está plenamente desenvolvida. E aí nós voltamos lá nos livros de Kardec, especialmente no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, que fala sobre a fé que remove montanhas. Ele diz o seguinte, que a fé inabalável, somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a fé, ela não pode ser cega, acreditar só porque tem que acreditar. Não, não é assim. No Espiritismo não é assim que funciona. A fé para o Espiritismo, ela precisa ser construída. E essa construção é através do quê? Através do conhecimento, através de observações de fatos, através da compreensão. É por isso que ela é raciocinada. Ela precisa ser compreendida logicamente e não apenas aceita. Precisa ser analisada, refletida, observada. É assim que se constrói essa fé raciocinada dentro do Espiritismo. E se naquela época de Jesus, os seus discípulos realmente tivessem entendido profundamente os seus ensinamentos, todo aquele ensinamento espiritual, eles não teriam recebido a notícia da ressurreição com tanto espanto. E na mensagem de Emmanuel, ele fala sobre as mulheres, né? As mulheres que foram com o coração cheio de coragem, de devoção, e foram até o túmulo do Mestre. E essas mulheres, essas figuras, elas representam a sensibilidade, né? Os corações sensíveis representam a intuição. Então, são os corações sensíveis e intuitivos, que mesmo sem as provas materiais, elas sentiram, viram ali a verdade espiritual. E elas acreditaram e a seguiram. E ainda hoje, nós temos ainda os trabalhadores espirituais e médiuns, né? Os médiuns que se mostram ao nosso ver e ao nosso entendimento como continuadores, como os missionários dessas mensagens do alto. E voltando às obras de Kardec, agora no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ou seja, os espíritos nos influenciam nossa mente, influenciam os nossos atos? A resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Eles influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então,
os espíritos, eles nos influenciam, praticamente eles nos dirigem, né? E isso mostra que a espiritualidade, ela está aqui conosco agora, ao nosso lado, ao nosso encontro, e ela sempre está ali nos inspirando. Então nós temos, todos nós, cada um de nós que somos médios em graus diferentes, todos nós temos essa conexão espiritual, porque os espíritos, eles nos influenciam. Só que, como antigamente, ainda hoje nós descremos, ainda hoje nós fechamos os nossos corações, nós fechamos as nossas mentes, a gente se recusa a reconhecer essas influências, né? E aí, que nesse contexto todo, surge então a mediunidade, né? A mediunidade, ela vem como uma ponte bendita que liga o plano físico, que é o plano que nós vivemos, o plano material, ao plano espiritual. É através da mediunidade que nós fazemos essa relação, essa conexão. E o médium, quem é ele? Ele é o intermediário, é ele quem faz essa ponte. O médium, assim como nós, encarnados, nós conversamos com as pessoas, o médium em si, ele tem o ponto de comunicação muito mais ampliado, porque ele comunica-se com o físico e com o extrafísico. Então, ele é o intermediário entre esses dois mundos, né? Ele é o instrumento que a espiritualidade se utiliza para trazer as mensagens, né? E é interessante a gente pensar na mediunidade. Será que ela é boa ou será que ela é ruim? Na realidade, a mediunidade, ela é neutra em si, porque ela será bendita ou desastrosa conforme o uso que se faça dela, né? Então depende muito como é que você vai usar a sua mediunidade. Então é por isso que a doutrina espírita diz que é indispensável que o médium busque a sua elevação moral, que ele busque disciplina, que ele busque desenvolver o amor ao próximo, para que ele seja fiel a esse compromisso, né? Esse compromisso de não só crescimento para ele mesmo, mas de auxílio a todos aqueles que necessitam. E aí nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que diz sobre haverá falsos cristos e falsos profetas, em que o Kardec, ele nos alerta que não basta haver apenas a manifestação espiritual. Então, não basta haver só os fenômenos espíritas. É preciso que durante esses fenômenos a gente saiba discernir as mensagens, discernir as emoções, discernir as sensações. E assim a gente vai conseguir separar o que é bom, o que é ruim, as mensagens proveitosas, boas para vocês, e separar aquilo que não é conveniente para você. E os espíritos superiores, Kardec continua dizendo o seguinte, que os espíritos superiores se revelam apenas para os que os chamam de coração sincero e com fé verdadeira. Então, quanto mais moralizado estiver o médium, melhor a sua conexão com os espíritos melhores, né, com os espíritos superiores, que vão trazer boas mensagens, boas intuições, bons caminhos para que nós possamos seguir. Assim, ele diz que nós precisamos trabalhar a nossa melhora, as nossas imperfeições, os nossos vícios e os nossos defeitos, para que a gente possa estabelecer essa conexão espiritual muito mais proveitosamente. E ele pede para que a gente, então, vigie a nossa própria atitude, né? E aí a gente para pensar, será que nós, hoje, nós estamos prontos para ouvir essa espiritualidade ao nosso redor? Ou será que
a gente é daquele grupo que considera tudo isso como uma loucura e não considera as mensagens que vêm do além. E a doutrina espírita, ela vem justamente para nos mostrar e para nos dar essa base sólida, com essa fé raciocinada. E ela vem mostrando para nós que a imortalidade do espírito, ela não é um mito. Mas ela é uma realidade, que ela é comprovada através dos fatos mediúnicos e dos ensinamentos dos espíritos superiores. Como assim? É só a gente olhar para trás. Aquela gama de livros que nós vemos nas estantes que estão ali, de onde vem? O que é que eles trazem? O que tem dentro? É toda a luz que vem do plano do além, que vem do plano espiritual. Os médiuns recebem, psicografam, ou seja, escrevem e traduzem ali para que a gente possa nos edificar, né, nos harmonizar através dos seus livros, né? Então, é só a gente olhar para a grande e vasta literatura espírita, né, que nós vamos compreender todos esses ensinamentos do plano espiritual. E voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, lá no item 7, ele está falando sobre o papel do Espiritismo, né? Então está lá, o Espiritismo, né? Ele, que é o Espiritismo, não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que não foi dito senão sob forma alegórica. O Espiritismo, então, ele não vem destruir a mensagem de Jesus, ele não vem. Mas ele vem explicá-la, desenvolvê-la e prepará-la para os novos tempos, para esses tempos de hoje, esse momento o qual nós estamos vivendo. E o Espiritismo, desta forma, ele vem para quê? Para a regeneração da humanidade. Então, o Espiritismo, através de toda a sua literatura, da nossa conectividade com o plano espiritual, com os espíritos, com o nosso anjo guardião, com os espíritos familiares que convivem conosco na nossa casa. O Espiritismo vem mostrar que através de tudo isso, ele vem iluminar o caminho para a nossa elevação, para o nosso crescimento, para a construção da nossa paz interna. E o Espiritismo, portanto, ele vem como essa nova luz, né? A luz da ressurreição, essa luz que não se apaga. E ela continua a inspirar cada vez mais missionários para a construção e regeneração da humanidade. Mas, como sempre tem, né? Como no tempo de Jesus, poucos estão dispostos a sair do conforto da incredulidade para buscar a realidade verdadeira, que é essa realidade espiritual, que é o nosso destino, como diz os nossos amigos no Livro dos Espíritos, que nós estamos aqui momentaneamente, quando o nosso tempo de vida aqui neste mundo terminar, para onde iremos? Regressaremos para esse plano espiritual. Então nós precisamos neste momento nos dedicar, né, à nossa transformação, a trabalhar melhor essa conexão espiritual com o qual nós temos, e para que a gente possa aproveitar este momento para o nosso próprio crescimento, para a construção da nossa paz, para a construção do nosso equilíbrio. E indo lá para o Livro dos Espíritos, tem a pergunta que toda semana não pode faltar, porque a gente não pode esquecer, né, desta pergunta, que diz: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem é essa pessoa que Deus nos oferece como guia e modelo? Essa aqui é a pergunta 625. Jesus. Essa é a resposta dos Espíritos. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o ser mais perfeito que pisou neste mundo, o qual nós temos como modelo segui-lo. E Jesus, ele é a personificação dessa luz que segue sempre.
E Jesus, ele nos mostrou a imortalidade com a sua própria ressurreição, né? Então, com a própria ressurreição, com o aparecimento dele, aquele contato que ele teve com as mulheres, ele mostra que a vida continua. E através da doutrina espírita a gente compreende claramente que essa ressurreição, ela não era um milagre sobrenatural, mas ela é, assim como a doutrina diz, ela é um fato natural, né? É um fato natural das leis espirituais que regem o mundo. Então, nesta noite, que a gente possa ser como esses seguidores, que a gente possa, assim, desenvolver a nossa fé raciocinada, que nós tenhamos o coração aberto, que a gente possa caminhar de maneira confiante por este mundo, tendo essa fé raciocinada, na certeza dessa vida imortal, sem medo, mas com coragem e confiança. E assim, desta forma, ao invés de incredulidade, que a gente cultive a confiança serena, que ao invés da zombaria, que a gente cultive o estudo, que a gente cultive a humildade. E que a gente possa se tornar um instrumento dessa luz que segue sempre, porque afinal de contas, todos nós somos médiuns de alguma forma, todos nós temos essa conexão espiritual, então que a gente saiba conhecê-la, que a gente saiba desenvolvê-la, que a gente saiba dar a ela, como ela é neutra, dar a ela um bom uso para o nosso crescimento, para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, né? E que a gente não ligue para a incompreensão dos outros, né? Com uma incompreensão no mundo, mas que a gente possa seguir o nosso caminho, porque o caminho de cada um é individual. Então que a gente saiba, então, trilhar bem e em paz o nosso caminho. E para encerrar, tem aqui uma poesia que ela se chama A Luz Segue Sempre. Quando a noite cai e a dor vem ferir, surge a luz eterna a nos conduzir. Mesmo entre sombras, a fé vai brotar. A voz da esperança vem nos despertar. A luz que segue sempre, a luz nunca cessa. É o Cristo que chama, é a vida que cresce. Além das fronteiras da dor e da morte, a luz da verdade nos guia mais forte. No sepulcro vazio, a vida brilhou. O amor imortal a morte venceu. Chamado à vida que nunca terá fim, somos tochas acesas no amor do jardim. Se a dúvida vier, recorda o Senhor. A fé que entende é a fé do amor. E mesmo se o mundo não crer na missão, seremos no tempo a eterna canção. Então, uma ótima noite a todos. Convido neste momento que fechemos os nossos olhos, porque chegou o nosso momento de doar. Nós que tanto recebemos da espiritualidade, do Pai Celestial que nos criou, chegou o nosso momento de doar. Doar tudo aquilo que de melhor há em nós. Vamos respirar tranquilamente, continuar com os nossos pensamentos elevados e vamos reunir os nossos melhores sentimentos. Sentimentos de paz, sentimentos de alegria, sentimentos de fortalecimento, sentimentos de serenidade, respirando calma e tranquilamente. Vamos mentalizar aquela pessoa que neste momento você sabe que está passando por tratamento médico,
que está se recuperando de uma cirurgia. Vamos enviar pensamentos de fortalecimento, de equilíbrio físico. Vamos mentalizar aquele nosso irmão que neste momento está desacreditado da vida, que está confuso, que está sem esperança, que está com a fé abalada. Vamos enviar sentimentos de coragem, de perseverança, de fortalecimento da fé e da confiança na vida, porque a espiritualidade nunca nos abandona. A resposta vem sempre de alguma forma. Vamos neste momento mentalizar aquele irmão, aqueles irmãos que estão algemados aos vícios que prejudicam a sua estadia nesse planeta. Vamos envolvê-los com sentimentos de resistência, de perseverança, de decisão e coragem. Vamos mentalizar agora o caderno de oração e vamos imaginá-lo todo iluminado para que a espiritualidade alcance cada nome, cada coração que está ali registrado. Vamos enviar sentimentos de paz, de refazimento psíquico, refazimento físico, renovação das forças, da esperança, fortalecimento da fé, coragem na superação de suas aflições, envolvê-los com sentimentos de alegria, de renovação. Vamos neste momento mentalizar agora a nossa casa, o nosso lar. Vamos adentrar mentalmente e a cada cômodo vamos trazer ali a luz da união, a luz da paz, da fraternidade, e levar esses sentimentos para cada pessoa que mora ali contigo. Levar sentimentos de alegria, que essa casa seja um oásis de renovação das forças, de descanso, onde cada um ali se sinta seguro, se sinta acolhido, protegido e principalmente amado. Vamos neste momento encher este prédio com sentimentos de paz e de renovação, para que cada coração que aqui esteja possa ser socorrido pela espiritualidade e que através desses nossos fluidos nós possamos auxiliar a espiritualidade na renovação desses corações. Vamos, neste momento, enviar pensamentos de fortalecimento ao Senhor Alencar e toda a sua família, a todos os trabalhadores desta casa,
aos trabalhadores das segundas-feiras, das terças, do domingo, a todos os atendidos, encarnados e desencarnados. E vamos encher este recinto com sentimentos de agradecimento. Neste momento vamos vibrar por nós mesmos. Vamos respirar calma e tranquilamente e sentir o envolvimento dos fluidos espirituais, nos trazendo a paz, acalmando o nosso coração, as nossas emoções. Trazendo o equilíbrio físico, tratando, curando, trazendo alívio e bem-estar. Agradecendo a toda a espiritualidade pela presença nesta noite. Agradecendo ao Pai Celestial, novamente pela vida que nos deste, por nossa família, por todas as pessoas que convivem conosco, que nos ensinam. Obrigada, Senhor, obrigada aos irmãos espirituais. Obrigada a cada um que aqui está neste momento. Que recebam as bênçãos da espiritualidade e as bênçãos do nosso Senhor. E neste momento, eu convido a todos a unir as vozes e os nossos corações para encerrar esta noite com a prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino. Graças a Deus. Desejamos uma ótima noite a todos, um bom retorno às suas casas. Lembrando que no domingo nós temos palestra e segunda-feira estaremos novamente aqui. Vocês estão todos convidados para participar conosco. E antes de vocês irem embora, o Marquinhos quer dar um recadinho para vocês no dia do chá. No dia do chá, vamos lá. Tem um convitinho aí? Vamos lá. Não pode perder a oportunidade. Vou ser em breve. Bom, 10 de maio, dia das mães é dia 11, né? 10 de maio, todos convidados. O nosso chá bingo é um dos carros-chefes, como a Mari falou, da nossa casa. Quem não conhece, vem. É uma data maravilhosa, muito gostosa, que a gente se confraterniza. Tem rodadinhas extras de bingo. Compra na cartelinha que é R$20, vale 5 prêmios Marquinhos, muito bom. Eu estou sem um óculos aqui, eu não vou conseguir ver os prêmios. Eu estou com o óculos aqui pendurado. Comprando a cartelinha que é R$20, concorre às 17 horas um liquidificador, às 18 horas tem um edredom, às 19 horas o jogo de jantar, 20 horas tem o air fry, o forno, às 21 horas tem um tanquinho. Então, olha, gente, por R$20, os prêmios maravilhosos, né? Eu estou aproveitando para dar uma reforçada, porque como a gravação aqui fica no YouTube, então já convido vocês a assistir as palestrinhas da casa. Todas as palestras aqui são encaminhadas para o YouTube, né? A plataforma da casa. Qual o nome que fica? Do Irmã Zoraide, né? Digitou lá Irmã Zoraide, tem a oportunidade de assistir as palestras aqui, tá? E essas cartelinhas, gente, todo o dinheiro, todo o recurso é para manutenção da própria casa. É um prédio grande, né? A gente sabe que dá trabalho ter uma casa, não é fácil. É água, é luz, é energia. Pode perceber que está tudo pintadinho, tudo bonitinho, preparando para o chá. E a gente depende do recurso de vocês. Tem pessoas que a gente ajuda, tem pessoas que necessitam, né, do nosso auxílio, seja para mantimento, um medicamento numa emergência.
E é desse recurso de vocês que a gente consegue fazer a casa continuar com as portas abertas. A gente não tem dízimo, né? Então é a doação que cada um faz. De vez em quando deixa uma moedinha lá na caixinha na entrada. De vez em quando um Pix, né? A gente está na era moderna, tem um Pix. Não precisa ser valor absurdo, nada disso. É o trocadinho mesmo. É a somatória de tudo que faz a coisa acontecer, né? Então dia 10 de maio, por favor, venham confraternizar, traz os parentes, os amigos. Eu garanto para vocês, é muito gostoso. É muita alegria, brincadeira, tem chá, tem salgadinho. É uma tarde, quem vem repete a dose. É muito bom, recomendo. Acho que é isso aí, né? Obrigado pela oportunidade. Mari, todos em paz, retornar aos lares. Muito obrigado, viu?